Boa noite, então, ao pessoal que curte o canal no YouTube do Futebol na Santinha. O nosso canal, na verdade, o nosso blog, que agora migrou para o canal do YouTube. Lembrando sempre, né? Curta, inscreva-se, compartilhe as lives do nosso canal Futebol na Santinha, blogspot.com, no YouTube. Hoje, inaugurando, na verdade, uma outra esfera aí de depoimentos do blog do Futebol na Santinha, tem uma figura que também faz parte, também foi craque, digamos assim, na área do futebol amador de Santa Cruz do Sul, que é o nosso amigo Norberto Frantz, a voz do futebol amador. Nós estamos aqui já há algum tempo recolhendo depoimento dos craques que estiveram nas quatro linhas, né, dentro do campo. Hoje nós vamos começar a colher com o Norberto o depoimento dos craques que ficaram, digamos assim, fora das quatro linhas, né? E o Norberto não poderia faltar. Norberto, obrigado por atender o meu convite, né? Eu fico honrado e, na verdade, assim como a gente falou, né? O jornalista é tu. Eu estou aqui apenas para te ouvir, tá bom? Abraço, Norberto. Satisfação enorme. Eu me sinto honrado porque as pessoas, depois que jogam bola, falam com os netos, né? Falam com os filhos, com as noras, enfim, com os genros, etc, etc. E a oportunidade de falar sobre aquilo que se fez dentro do futebol, mesmo fora das quatro linhas, me leva a dizer o seguinte, como eu dizia no início e no fim das jornadas, uma saudação, um abraço amiga, um abraço amigo. Eu dizia da Gazeta, agora é amiga do Dudu e amigo do Dudu. O pessoal que nos assiste. Sem dúvida alguma, sem ser jornalista, para a gente recordar coisas que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de recordar conosco. Que bom, Norberto. Então, já para começar, como a gente está falando, né, do futebol amador, como é que foi esse início do Norberto Frantz como locutor no futebol? É lógico, né? Iniciou no futebol amador. Como foi esse início do Norberto Frantz? Locutor. Eu só queria só um resuminho assim, no Passo da Mangueira existiu uma equipe relâmpago chamada Ipiranga. Passo da Mangueira fica no interior ficava no interior de Passo Sobrado, que era interior de Rio Pardo, etc, etc. Aqui pertinho, depois da Malhada. E no Ipiranga do Passo da Mangueira, o Norberto Piazito, bem piazinho, plantador de fumo com o pai e com a mãe e tal, fazendo curso primário, se formou um time de futebol chamado Ipiranga, nunca participou de torneio nenhum, fez alguns amistosos e tal, nunca foi para frente. Foi pior que o Ibis, porque o Ibis ao menos apareceu, o Ipiranga não. E aí, no Passo da Mangueira, o Norberto, que era ponteiro direito, e corria, mas corria muito. Aquele piá corria muito. No primeiro tempo, o Norberto jogava, normalmente é assim, ó, vira em 5, termina em 10, vira em 10, termina em 20, os jogos eram assim. E no primeiro tempo, o Norberto jogava de ponteiro direito, e no segundo tempo, pegava um sabugo de milho, um barbante de amarrar fumo, amarrava o barbante, fazia um microfone e narrava os amigos. Pô, que massa! Eu fui apaixonado por rádio, acompanhei a Revolução de Março de 64, a morte de João 23, a Marcha da Legalidade que o Brizola formou, a fuga do Jango, o exílio do Jango no Uruguai, enfim, essas coisas eu acompanhei tudo no rádio, chorei muito vendo no rádio, porque as pessoas antigamente viam no rádio, quem ouve e entende rádio, e dependendo do profissional que está no outro lado, e esse exemplo é muito claro quando a gente fez, inclusive, basquete ou futebol, quando as pessoas veem no rádio é porque se dão bem com aquele cara que está comunicando. E eu via no rádio, na antiga Rádio Guaíba, no tempo antigo da Guaíba, quando eu liderava no estado, eu via os jogos do Internacional, Arnaldo César Coelho, na Copa Roberto Gomes Pedrosa, Agomar Martins, sendo altamente criticados pelos analistas da Guaíba, porque literalmente, naquela época, o linguajar era muito mais solto, muito mais fácil. Vendo Inter e Grêmio, ouvindo isso, mas vendo, porque não tinha TV, claro que não tinha energia elétrica, inclusive, na minha casa. Ouvindo o Inter e o Grêmio na Taça Roberto Gomes Pedrosa e outros campeonatos, outras competições, sendo literalmente garfiados pelas arbitragens do eixo Rio-São Paulo. Aí que eu comecei a acompanhar o pai era colorado, eu virei colorado, meus filhos são todos colorados, inclusive o teu amigo Rodrigo, enfim. E no rádio, um teste
que eu fiz na Rádio Rio Pardo e rodei. Não passei no primeiro teste, uma coisa horrível. No rádio, não passei no teste. Comecei a fazer um freelancer lá com um amigo meu que trabalhava lá, que passou naquele teste. O gerente me descobriu, me contratou de freelancer. Ele fez um ano de Rádio Rio Pardo e fui trabalhar em Encantado. Aí chegou o futebol, aí chegou o esporte. Eu fiz algumas reportagens e a Rádio Encantado, na qual eu trabalhava na época, na década de 70, 75, por aí, tinha um colaborador, que não era funcionário, mas era o narrador. Então tinha uma escala lá, o Norberto ia ser o comentarista e técnico, eu que montava todo o equipamento. O fulano de tal ia ser era o narrador, e um outro amigo, que era o Hermildo Alexandre, era para ser o repórter. Não apareceu o narrador, não apareceu o repórter, e o Norberto foi para o campo, ali num bairro de Encantado, no bairro Santa Clara, narrar um jogo lá de industriais, uma espécie de... uma cópia de campeonato do SESI. E aí não apareceu ninguém, cara. Não apareceu o narrador, não apareceu o repórter. Aí o Norberto arrumou uns amigos ali, fez uma escalação escreveu uma escalação que nunca tinha escrito, porque nunca precisou disso, porque não era a função de narrador. E aí colocou os caras, combinou com os caras quando trocasse, quando desse alguma coisa que eu não visse, para o cara chegar e cantar no meu ouvido, ou escrever quando me mudava, saía o Dudu, entrava o Norberto, saía o Milico, entrava o Bolívar, enfim. E há 21 minutos, e aí o pessoal esperou porque a rádio ia transmitir, na época era algo inédito. E o meu amigo narrador não apareceu, e eu estreiei de narrador na marra, sem nunca ter narrado. Só lá no Passo da Mangueira, naquele time lá. Mas eu tinha uma noção de como é que se fazia, eu tinha uma noção. Resumo da ópera. Aos 21 minutos do primeiro tempo, chegou o Hermildo Alexandre, ex-seminarista, com 41 de febre, 41 de febre, ele estava acamado, conseguiu fazer 1 quilômetro a pé, pegar um táxi e vir trabalhar, e aí assumiu de repórter. Essa foi a minha estreia. E depois eu virei narrador lá na Rádio Encantado, aí eu fiz alguns jogos do Esporte Clube Encantado, jogos de frigoríficos, do frigorífico da Dália Cooperativa, em Mussum tinha o Concórdia, um time com um nome famoso, tinha Fortes Livres de Mussum. Lá em Mussum, quando tinha jogo no Fortes e Livres, no mínimo era um tijolo em cima da mesa da rádio, né? Porque se gritasse alguma coisa. E aí começou. E quando eu vim em 1980, eu vim para Santa Cruz, em 81, juntamente com o saudoso Hernando Luiz, a gente acabou assumindo como narrador da Gazeta, e aí começou a Avenida, Santa Cruz, futebol de salão, que o pessoal mais ou menos já tem uma ideia. Na verdade, assim, ó, eu até ia te perguntar depois, no decorrer da nossa conversa, porque aqui é uma conversa, Norberto, né? Sim, eu ia te perguntar a tua experiência no futebol, né? Eu ia te perguntar aí, Norberto, tu teve alguma experiência como jogador de futebol? Mas eu acho que já relatou um pouco. Tem uma coisa que irritava muito o Rodrigo e o Diogo, quando eu jogava futsal com eles, ali em qualquer lugar, mas normalmente ali no Sagrado, onde eles estudaram. O Rodrigo e o Diogo são teus filhos, né? Exato, o Rodrigo e o Diogo são meus filhos. E eles passavam o jogo todo bronqueando comigo, porque eu não voltava para marcar, mas o meu negócio era fazer gol. E hoje existe na Gazeta uma irritação enorme com os meus amigos da Gazeta, porque eles sabem e não querem admitir que de futebol de salão, futebol 7, menos futebol de campo, porque eu não tinha essa perna mais. Mas no futebol 7 e no futebol de salão, eu fui o maior goleador da história da Gazeta. Eu ficava. Eu sempre fui amigo do goleiro adversário. Eu ficava batendo um papo com ele. E fiz vários. Eu imagino que se eu tivesse na época de Piá, se eu tivesse praticado, como se diz, se eu tivesse levado a sério, eu teria sido um bom jogador, um bom atacante. Mas nunca fiz isso. Então, o meu futebol jogado se resume a muito mais brincadeira, muito mais participação, muito mais aquele churrasco depois, associação de funcionários da Gazeta, enfim, Rádio Gazeta. Agora, uma coisa é certa: se procurarem uma camisa 9 de um time da Rádio Gazeta, não vão encontrar. Todas foram rasgadas, pelo Schwarzapeda ou pelo Beneduzzi. Norberto, o homem-gol da Gazeta, então. E os colegas se irritam muito porque eles sabem e não querem admitir. Então eles dizem que não era bem assim, que eu só fazia gol espírita, fazia espírita também. Olha que hoje a Gazeta ela tem um cara ali que bom,
Marcos Rivelino dispensa comentários, né? Comentarista. Exatamente. Mas o Rodrigo Viana, para quem não conhece, o Rodrigo Viana jogou muita bola, né? Inclusive aí no Amador, aqui em Santa Cruz, né? É um cara, por exemplo, que eu tenho a impressão, eu teria ido no mesmo ritmo do Viana, e o Viana assumiu esse ritmo de ser jogador, mas na hora dele aprimorar, ele acabou optando pela comunicação que estava mais na veia. Comigo, não é que estava mais. Acho que eu tinha potencial, agora falando sério, acho que eu tinha potencial para tal, mas aí quando tu não te dedica, não vai funcionar, e eu não me dediquei, não funcionou. E o Rodrigo Viana, na hora que estava para ele deslanchar, ele resolveu optar. Tá certo. E aí pegou a latinha. São opções, né? São opções. Continua mas tá bem, bem. É um ótimo caminho, né? Continua até... Exatamente, continua, é o meu bruxo, né? Continua ele metendo uma tela, né? Ô, Norberto, pois é, tu começou encantado, então, e aí tu veio parar em Santa Cruz, nos 80, né? Isso é 1980, tu falou? Exatamente. Eu vim para Santa Cruz, a minha mudança para Santa Cruz, dizem que não presta, mas prestou, a não ser que era para mim ser milionário e não virei milionário. Mas dizem que não presta começar nada, nem se mudar, nem fazer nada no mês de agosto. Só que eu vim para Santa Cruz no dia 8 de 80. Opa! 08. E teoricamente deu certo. Imagina se eu viesse e deixasse para vir em setembro, eu estaria milionário hoje. Então, como eu vim em agosto, estou nessa, né, mano? Tá legal. Um pouquinho menos milionário tu estaria hoje, né, Norberto? Que loucura. Pobre homem. Pois é, Norberto. Aí então, Aí, Pode falar. Aí na Gazeta, então, em 81, a gente colocou a equipe de esportes, o Norberto Frantz, Romulo Augusto, Flávio Faleiro, depois vieram outros, o Slor Verli, depois Cardoso, o Pedrinho Cardoso, enfim, se colocou a equipe de esportes, e aí nós começamos a fazer Santa Cruz, Avenida, alguma coisa de interior, alguma coisa, tudo, Santa Cruz, Avenida e mais alguma. Depois nós começamos a fazer basquete. E em 88, depois de uma crise enorme de organização e tal, nasceu, para mim, a maior competição das últimas décadas, e a que mais visualizou o futebol do interior, o futebol amador, o que a gente chama de amador, na real é varziano, a gente chama de amador, então vamos ficar no amador. O nosso futebol da colônia, ele se firmou e se organizou a partir do campeonato municipal, que foi algo fantástico, uma parceria inédita. Para que tu tenha uma ideia, Dudu, nós conseguimos fazer, com a minha liderança dentro da Rádio Gazeta, ali, Gazeta do Sul, a gente conseguiu fazer, com os clubes, um contrato de exclusividade de transmissão de rádio. Só a Gazeta podia transmitir. Isso durou 3 anos, até que a concorrência, ou quase concorrência, derrubou esse negócio aí que foi para a justiça. Isso foi uma coisa fantástica. Assim, ali a Gazeta pisou fundo, né, no acelerador para comandar a audiência do interior também, já que na cidade já era assim. Sim. Então isso aí foi algo fantástico, e a partir desse ano, que com o primeiro municipal, é que se teve assim, que começou a se ver a necessidade de substituir a corda por um alambrado, de colocar mais segurança, porque começou... A primeira final do campeonato municipal, Boa Vista e Formosa, lá em Formosa, não teve lugar para as pessoas se aglomerarem em torno do estádio. Teve muita gente que foi lá e não viu, não viu. Nós tínhamos naquela final, o Flávio Faleiro era o locutor oficial do campeonato municipal, com sonorização no estádio. Hoje é uma lavoura. Infelizmente terminou aquele time lá. Mas nós tínhamos uma sonorização informando para o público o jogador que entrava, jogador que saía, tempo de uma coisa assim inédita. Foi o maior público, o maior público do interior de Santa Cruz em qualquer tipo de evento público. Depois superado em Boa Vista em 2 oportunidades, uma coisa que realmente abriu várias portas, assim, porque passou a ter uma visibilidade enorme através dos veículos da Gazeta, com toda a audiência da Rádio Gazeta e com todo o comando da comunicação do Jornal Gazeta do Sul. A coisa foi fantástica, isso nunca havia antes. Então, muitos jogadores até... tinha craque de ontem ele não tinha mídia.
ou a mídia era desorganizada, ou o campeonato era problemático, enfim. Então, o Municipal foi um marco. Infelizmente, ele foi um marco, né? Gostaria que ele fosse até hoje. Foi. Esse é um dos motivos, Norberto, motivos pelo qual foi criado o blog Futebol na Santinha. Porque eu acho que... Desculpa eu te interromper, mas eu quero te parabenizar, porque tem muitas coisas que poderiam e deveriam ser feitas e não são. Esta é uma delas e essa, então, está sendo feita. Então, parabéns para ti, é isso. Obrigado, Norberto. Me sinto honrado. Progrida e cumpra esse objetivo que eu já entendi muito bem, que é justamente fazer um registro de algumas coisas, já que antigamente era muito difícil registrar tudo. Exatamente. Na verdade, é o gancho, né? Pegando o teu gancho, o blog ele foi criado por isso. A intenção do blog Futebol na Santinha foi resgatar essa memória, né? E trazer um pouco para o conhecimento da gurizada de hoje, dos jovens de hoje que estão aí, ou o pessoal que joga futebol amador em Santa Cruz, trazer o conhecimento dessa época, que foi uma época fantástica. E aí, é claro, no teu caso, no caso da Gazeta, do Grupo Gazeta, a Gazeta contribuiu muito para isso. Foi assim, uma parceria com a Liga Santa Cruzense de Futebol da época, né? Exato. Foi uma parceria muito boa. Tem um detalhe importante, que chegou a parceria inicial foi montada entre a Rádio Gazeta, e eu era o líder da situação ali, que fazia eu participava de todas as reuniões de clubes que faziam e da Liga, e aí, como sempre, as entidades começam com uma diretoria completa e terminam com 2 ou 3. E chegou uma oportunidade que eu anunciava, todo mundo já sabia, porque isso virou uma rotina, eu anunciava, eu falava em nome da Gazeta, alguma coisa, e nós vamos agora com os clubes, né, com os representantes de clubes, e agora nós vamos ouvir toda a diretoria da Liga Santa Cruzense de Futebol. O Paulo, o Afonso e o Trinks. Era o mesmo, era o Paulo Afonso Trinks. Era a Liga com o Paulo e a Gazeta com o Norberto e toca o barco. Então, e as pessoas, mas como é que começou? Começou assim, qual foi o diferencial, além da mídia? Porque não adianta divulgar o negócio, chega lá, tem meia dúzia de gato pingado e tal, né? Então tem que divulgar, tem que ir gente, tem que ter produto, tem que ter, na época não era considerado um produto, mas tinha a representação da comunidade, aquela coisa toda. Então começou na Santa Cruz antiga, antes das emancipações, nós tínhamos os 6 departamentos, foi uma coisa legalizada, né, pela Federação Gaúcha de Futebol, porque antigamente existiam as ligas, teve um campeonato forte que foi o Interligas, muito antigamente, pré-Norberto e pré-Dudu. O famoso CIL, Campeonato Interligas de Santa Cruz. Mas, em alguns campeonatos, eu não estou dizendo, porque não conheço como é que funcionava o miolo, a organização, não conheço, ouvi falar. Mas o Municipal foi o seguinte, o Municipal decretou o final da política. Vamos fazer o seguinte, vamos convidar o time do Dudu, porque o Dudu é um rapaz muito simpático, porque lá na linha tal tem um comércio lá que vamos convidar o time para participar. Isso terminou, era campeão e vice e Cefini. Citatino, Cinturão Verde, Monte Alverne, o Vale do Plum, Sinimbu e Serrano. 6 departamentos, 12 times e era isso, campeão e vice. Se o vice não tinha condição de participar, por exemplo, o departamento tinha que indicar de forma oficial os participantes no campeonato municipal, já a partir do primeiro. Então, a primeira coisa foi a seriedade e a zero política no meio. Sim. Na verdade, essa trajetória, até bom para esclarecer o pessoal, né? A Liga Santa Cruzense de Futebol, ela vai ser criada em 83, né? Exatamente. O Paulo Trinks, que é um dos dirigentes que vai criar, participar. O Paulo, inclusive, eu quero falar com o Paulo também. Tem várias histórias. Por determinação legal, né? Porque antigamente se fundava uma entidade, chamava de liga, chamava de departamento, chamava de qualquer coisa. E aí, então, cada município só pode ter uma liga para cada esporte. Exatamente. Então, aí nasceu a Liga Santa Cruzense. A Liga Santa Cruzense de Futebol, inclusive, aí seria filiada à Federação Gaúcha de Futebol, né, inclusive com direito a voto na Federação Gaúcha de Futebol, né? Isso é a criação, em 1983, a criação da Liga Santa Cruzense de Futebol. E aí a Liga, ela vai começar a se organizar, mas é assim como tu falou, em 1988, quando a Gazeta abraça isso também, essa causa aí do futebol amador, né?
Aí sim que começa a crescer, né? E eu acho que essa é a virada do futebol amador. Porque quando eu falo para o pessoal aqui, tu deve ter assistido algumas lives, né? O auge do futebol amador é, sim, os anos 80 e os anos 90, mas muito em função dessa organização também. Aí vem os caras bons de bola para jogar, os grandes times são formados porque tem organização, né? Então, eu acho que aí esse papel e a figura do Paulo Trinks, ela é muito importante, né? Porque ele assumiu, ele foi presidente por algum tempo na Liga Santa Cruzense. Porque era uma dificuldade, primeiro era uma dificuldade de formar justamente por aquele passado, por passados muito confusos, onde havia muito canetaço, aquela coisa toda, justamente por isso as pessoas não se dispunham a participar das entidades, principalmente, então era difícil. Mas o Trinks, como era funcionário da prefeitura e tinha uma ligação com o secretário, que era o Ademir Miller, o Trinks assumiu, e a partir daí, com essa parceria com a Secretaria de Turismo, via Liga Santa Cruzense e Gazeta, é que se formou esse estouro, digamos assim, né? E aí vem, e aí começam realmente histórias fantásticas. E aí começa essas idas, Norberto, essas idas da Gazeta e da equipe da Gazeta para o interior para narrar esses jogos aí. E aí eu quero chegar lá contigo. Mas primeiro eu tenho que fazer um comentário contigo aqui, ó. Na nossa live tem um chat aqui, né? E aqui aparece alguns amigos aí, o Guilherme, nosso amigo, Francisco, Carlos Rodrigues, meu bruxo, aí nos parabenizando. O Ari Reuter, ele diz o seguinte: homenagem muito justa. Norberto é uma das figuras queridas, marcantes do rádio. Muita empatia com o público e facilidade para utilizar. E tem um bruxo teu te mandando um recado aqui, ó. Olmiro Rocha, Milico. Meu Deus, eu não aguento mais o Milico, cara. O Milico no Facebook, o Milico mandou aqui, ó. Estou assistindo meu ídolo, Norberto Frantz. O Milico, eu não estou lembrado. Meu zagueiro. Eu falei falar para quem está nos assistindo que o meu calendário ele é uma tragédia. Então, mas teve um campeonato, tenho a impressão que foi municipal pelo Boa Vista, não estou lembrado, que o Milico me prometeu uma conversa, nós sempre fomos grandes amigos, e o Milico me prometeu que ele ia dar a camisa do título, ele ia dar para mim a camisa, e ele deu a camisa. Terminou o jogo, ele veio num suador danado, me abraçou e me entregou a camisa. Ele vai lembrar, de repente ele passa aí para você, mas tem pessoas e tem pessoas. Tem os amigos da hora, tem os amigos que não têm tempo para perdão, que não tem tempo às vezes para dedicar uma palavra, uma frase, enfim, um abraço. Tem os amigos da necessidade, os amigos do interesse, e poucos que são amigos que se tu ligar às 10 da noite, às 4 da manhã ou às 2 da tarde, ele vai estar pronto para te dizer alguma coisa ou para fazer alguma coisa. E o Milico, infelizmente, é um desses. Como muitos outros, né? Mas o Milico é um desses, é um mano velho, é um irmão. Milico é uma pessoa extraordinária. Grande Milico. Milico tem aí Vamos combinar que é do coração para fora. Ele é muito cara de pau. Ele disse que nunca machucou. Só eu vi ele rachar os 8 no meio. Para quem não assistiu ainda, tem uma live anterior, que o Milico fala sobre esse período dele como grande zagueiro de futebol amador. E aí o Santinho do Palpodo, meu mano velho, diz assim: eu nunca machuquei ninguém, mas pelo amor, vamos devagar. Norberto, como é que é então esse início raiz, digamos assim, das transmissões no interior? Né? Como é que era a diferença, Norberto? Na verdade, eu queria saber assim, de ti, por exemplo, a diferença daquela época, por exemplo, digamos assim, uma época analógica, né? Tudo analógico, para hoje, né? Hoje é tudo digital, hoje é tudo muito fácil. Isso era Como é que eram esses perrengues aí? Muitos. Para transmitir, por exemplo, a primeira final do Campeonato Municipal, que foi lá em Formosa, o Milico talvez lembre do estádio, passe para você o nome do estádio, eu não estou lembrado realmente. É um nome muito bonito.
e um estádio bonito, tinha um arvoredo enorme, um pavilhão, e naquele arvoredo tinha um gramado com uma espécie de coxilha, onde ficava, num jogo normal ficava lindo, naquele jogo municipal não coube o pessoal, enfim, aí virou uma confusão, mas era uma coisa muito boa, assistir jogo sentado a 1 metro de altura do campo, na sombra, sentado na grama, fantástico. Para esse jogo, a gente puxou fio do centro de Formosa, passamos por cima de um cemitério, deixando o fio meio solto, meio amarrado nas cruzes dos túmulos, assim, atravessamos o meio do eucalipto, tinha quem jogou lá vai lembrar, tinha um eucalipto que ficava, a estrada ficava, digamos, aqui à frente do estádio, ao lado do estádio, então, e ao lado do estádio tinha essa maravilha que eu disse que era o pavilhão e o local da sombra, que o pessoal assistia, pavilhão, vestiário, enfim, copa, e no outro lado, como a gente dizia muito antigamente, era uma plantação de eucalipto, mas antigamente se dizia um calipial. E no meio desse eucalipto a gente passou para a linha de fundo, ultrapassou, e para jogar lá em cima, onde estava a nossa cabina improvisada, que não era cabina, porque não tinha. Orlando alguma coisa, o estádio. Lembro que o do Linha Santa Cruz era Oswaldo Marcos. Então, puxar fio, Dudu, puxar fio na sexta de tardezinha, no sábado durante o dia, no sábado de tarde e às vezes domingo de manhã, foi uma rotina. A maior, porque a comunicação, não existia unidade móvel, não estou lembrando o nome da equipe lá do Vitorino Monteiro. Gaúcho? O Gaúcho de Vitorino Monteiro. Os jogos do Gaúcho no Campeonato Municipal, que representou algumas vezes Monte Alverne, e jogos pelo departamento de Monte Alverne, que se fez de lá, era tão alto, se descia era tão alto que a gente ligava, aí já tinha, isso mais tarde, aí já tinha unidade móvel. Se ligava a unidade móvel lá na linha Vitorino Monteiro e recebia aqui no centro de Santa Cruz e transmitia o jogo. Não precisava puxar fio. Então, por incrível que pareça, um dos locais mais fáceis era a linha Vitorino Monteiro, porque ele ligava a unidade móvel. Boa Vista só tinha uma linha, Monte Alverne só tinha uma linha, enfim. E teve um jogo que foi de uma semifinal de Cinturão Verde, e naquela época tinha uma linha telefônica, e quem pedisse primeiro ao prefeito Arno Frantes autorização para usá-la, usaria. Não pedisse, não usaria. E nós tínhamos Hernando Aloysio como assessor de imprensa, que era agilíssimo, ele era ninja. Para conseguir linha, a gente sempre ganha. E se tinha ainda um pouco de concorrência. E aí, uma semifinal de Cinturão, Boa Vista, e não lembro quem, meu amigo Hernando Aloysio, infelizmente, dormiu na palha e perdeu. Como ele perdeu, a concorrência passou a semana inteira anunciando transmissão com exclusividade, etc. Nós não tínhamos unidade móvel, não se fala, tu está proibido de pensar em celular, né? Tu está proibido de pensar em unidade móvel, etc., de T-Line, tu está proibido de pensar em nada que não seja uma linha telefônica. E aí, para quem conhece bem o interior, Salão Bergman de linha Antão, Salão Miller de linha Andrade Neves. Isso aí dá alguma quilometragem. Lá de linha Antão até linha Andrade Neves foi puxado fio, mato afora, campo adentro, estrada, entrada de carroça, tinha que passar por cima para não arrebentar o fio quando passasse a carroça, etc, etc. Foram 2 dias de trabalho, em silêncio absoluto, sem nenhuma chamada de rádio, sem nenhuma chamada de jornal. Lá, né? Estava lá no serviço. Aí, em linha Andrade Neves, nós desativamos a central telefônica, que é o equipamento, que era com pilha, uma pilha enorme, uma Rayovac de 20 centímetros de altura, uma pilha gigantesca. Tiramos as pilhas fora, isolamos o telefone do Salão Miller, ligamos com a linha telefônica que vinha para a central de Boa Vista. Em Boa Vista, desativamos da mesa telefônica e colocamos o telefone de Monte Alverne, a linha física de Monte Alverne, ao vivo na cabina improvisada da Rádio Gazeta no campo do Boa Vista. Quando a concorrência chegou para... Transmissão? Bom, mas aí no sábado ninguém soube como, mas no sábado saiu uma chamada na Gazeta do Sul, uma chamada de promocional, e na rádio de meia hora, sábado de tarde. Tem futebol, papapá, com aquela trilha famosa do Municipal, e quando a concorrência chegou, Norberto Frantes, Rômulo Augusto e, se não me engano, Jairo Luiz, 2 repórteres já estavam em campo. Quando a concorrência chegou, nós acionamos o estúdio e mandamos: joga a cortina que eu vou abrir a jornada, e nós abrimos a jornada quando a equipe concorrente estava anunciando exclusividade. Então, chegou ao estádio.
Então, ali foi um fato fantástico. Então, se puxar fio, era uma rotina. Nós fizemos, usando o telefone do falecido deputado Silvério Kiss, que era o único que tinha telefone DDD em Boa Vista, perdão, em Santa Cruz. Nós, aqui da entrada para a linha Áustria até o campo do Irmãos Coragem, o 8º Batalhão de Infantaria Motorizado puxou fio. Nós tínhamos, na época, um relacionamento, como sempre todo mundo teve com os nossos batalhões, antes com o 8º, agora com o 7º BIB, nós tínhamos um relacionamento tão forte que o pelotão de comunicações foi para lá, colocou um caminhão, etc. Caminhão, os soldados, o pessoal da comunicação, usaram isso como manobra da comunicação. De treinamento. Como treinamento, exato, me fugiu a palavra. Quando no momento em que a linha foi colocada, Coragem, que era um lugar fantástico, com pinheiros, com muitas árvores, um pavilhão humilde, mas um pavilhão aconchegante, assim, uma coisa. Tem muitos estádios com essa característica. Nesse momento lá, quando foi, e esse fio do 7º era um fio de aço com uma cobertura muito forte, então tinha que ter um alicate muito especializado para fazer o corte. E quando um dos soldados, quando a linha estava sendo dada por pronta, o soldado foi cortar para abrir as pontas, para a gente poder trabalhar com os dois polos da rede telefônica. Sim. Havia uma rede elétrica, e eles colocaram uma medida de mais ou menos 40 centímetros abaixo, justamente num ponto de radiação de energia elétrica da alta tensão, que levava energia para... E houve um choque onde o rapaz foi jogado, acho que uns 5 metros, por sorte, no gramado. O que o 8º Batalhão fez? Refez. Aí eles foram lá, fizeram as medidas, porque eles não tinham feito isso, não tinha previsão de que essa radiação, né, era tão forte. Aí eles fizeram as medições necessárias, baixaram o fio, baixaram todo o fio, ou seja, subir, e fizeram para nós uma linha profissional na linha Áustria, no campo do Irmãos Coragem. Foi a única que veio de bandeja. A CRT não tinha como fazer, então é o seguinte, arruma fio, compra fio, emenda fio e vai para lá, te vira, meu filho. Essa era a ordem que nós tínhamos para nós mesmos, né? Que coisa, né? Dessa do fio, a mais emocionante foi a decisão de uma Copa de Prata que chamava-se Copa Dario Bax. Cada ano homenageava uma pessoa do Cinturão Verde. Sim, Cinturão. E a Copa Dario Bax foi realizada no Patata Pé, ali na 4ª linha nova alta, que hoje eu chamo de linha Brutcher, né? Que lá, de cada 10 habitantes, 11 é Brutcher. Na 4ª linha, o time do União é o time dos Brutcher, a gente sempre chamou. E aí a homenagem para Dario Bax era a Copa Dario Bax, que equivalia à 2ª divisão do Cinturão naquela época. Tinha Copa de Ouro, Copa de Prata, e aquela Copa de Prata do ano chamava-se Dario Bax. E aí foi anunciado que essa final seria transmitida. Na mesma época, sem telefone, sem celular, sem telefone mesmo, sem nada. E aí, do Salão Bergman até o campo do União, foi puxado o fiozinho. Fiozinho. Quando... E a curiosidade é enorme, porque ia ser a primeira transmissão de rádio, não era de futebol.